Sempre que o Bolsonaro tenta se apropriar de um determinado fato, Fabiola, a verdade se perde por completo. Ele, ao dizer que não teve nada, que não trataram de grampo de uma conversa com Alexandre de Moraes, ele diz que nem conhecia o Marcos Duval, nunca tinha estado com ele. Em verdade, o que importa nesse encontro é o outro personagem, o Daniel Silveira. Esse é da estrita intimidade do presidente, convivia com ele muito. O presidente o indultou. O Daniel Silveira foi condenado a mais de 9 anos de cadeia e o Bolsonaro providenciou um indulto para ele, que depois foi cancelado pelo Supremo. E é este personagem a quem se atribui a ideia de grampear o ministro Alexandre de Moraes. Supunha-se, Bolsonaro e Daniel Silveira supunham que o Marcos Duval desfrutava de uma intimidade com o ministro Alexandre de Moraes, uma intimidade que aparentemente ele não tinha, mas ele dizia ter. E os dois propunham, na versão inaugural do Marcos Duval, ele foi chamado a esse encontro no Alvorada, porque o Bolsonaro e o Daniel Silveira, supondo que ele era íntimo do Alexandre de Moraes, queriam que ele anexasse ali a sua roupa um equipamento de escuta da ABIN para grampear uma conversa com o Alexandre de Moraes, induzindo o ministro a dizer algo que pudesse ser usado para virar a mesa das eleições do ano passado, da eleição presidencial. E o Bolsonaro perde o nexo, Fabiola, quando você recupera declarações feitas à época pelo filho dele. Então não precisamos nem ir muito longe. Declarações feitas pelo Flávio Bolsonaro na ocasião. Flávio Bolsonaro foi aos microfones do plenário do Senado para dizer que o Marcos Duval tinha relatado para ele o teor dessa conversa no Alvorada, que ele, antes de trazer a conversa a público, ele tinha contado que ele pretendia que houve lá a reunião, o Flávio Bolsonaro reconhecia que houve a reunião e que o que teria acontecido ali seria uma tentativa de um parlamentar, o Marcos Duval, de demover pessoas que estavam nessa reunião, de fazer algo que seria inaceitável, algo absurdo. Aparentemente, o Flávio Bolsonaro se referia ao Daniel Silveira, que queria grampear o ministro, e o Marcos Duval tentava demovê-lo. E isso tudo aconteceu no Palácio da Alvorada, na presença do Bolsonaro, que agora diz que não teve nada disso, nem mencionaram o nome do Alexandre de Moraes na conversa. Então, Fabiola, é preciso considerar o contexto como um todo. E se você considera o que ocorreu na ocasião, se você inclui nesse contexto, nesse cenário, os comentários do próprio Flávio Bolsonaro, você vê que o Bolsonaro perde nexo. Olha, essa CPI, ela acabou tendo um viés muito ideológico e fruto de muita briga que acaba tendo como pano de fundo a lacração em rede social e acho que, infelizmente, vai poder contribuir muito pouco com as investigações. Eu acho que a Polícia Federal tem feito um trabalho importante, acho que o Ministério Público, da mesma forma, os órgãos de controle, mas como o Josias falou, tem muita gente que vai lá, muito parlamentar que vai lá, que ao invés de fazer alguma pergunta, algum questionamento, algo concreto que possa ajudar nas investigações, vai com o celular na mão, faz alguma palhaçada para agradar determinada parcela da população, já sai e já vai embora, não fica nem lá para escutar ou para saber exatamente o que está acontecendo. Então, claro que a gente espera que todos esses fatos sejam esclarecidos, porque o 8 de janeiro foi uma das datas mais tristes da história do nosso país. Agora, eu acho difícil que essa CPI, com essas características que a gente está acompanhando, possa efetivamente colaborar com isso. Não vi, não. Há muita deselegância em CPI, né? O ambiente de CPI é um ambiente propício à falta de educação e tal, mas não vi isso, não. Vi
partidários do Bolsonaro tentando lacrar, né? Inclusive um deles tentou lacrar com frases homofóbicas, né, que depois foram rebatidas. Nessa matéria de lacração, Fabiola, não convém discutir com o Bolsonaro, porque ele é um especialista. O Bolsonaro e os bolsonaristas são especialistas em lacrar em redes sociais. Então, não vale a pena discutir com especialistas, né? E em relação à matéria, à declaração do Lula, a declaração não, os auxiliares dele que disseram que o Lula ficou irritado porque o tenente-coronel Mauro Cid foi fardado à CPI. Não basta o presidente ficar irritado, ele precisa tomar providências que deem algum sentido prático à sua irritação. É preciso lembrar, Fabiola, que o Exército soltou uma nota oficial para informar que o coronel Mauro Cid foi à CPI fardado por orientação da força, por orientação do Exército. Então, o presidente, se está irritado, faz muito bem, porque é inaceitável isso que aconteceu. Agora, ele precisa converter a irritação dele numa nota em determinações que contrastem com a posição do Exército. É preciso que o Lula diga para o Exército: olha, não quero mais que ocorra. Se outro militar for depor a CPI, precisa comparecer à CPI paisano, em trajes civis, porque a alegação do Exército é de que o coronel foi fardado, que foi à CPI para responder sobre atribuições que ele exerceu como ajudante de ordens do presidente da República. E essa função é de indicação do Exército, é o Exército que indica o ajudante de ordens. Ocorre que o coronel Mauro Cid foi à CPI para explicar crimes, foi inquirido sobre crimes que ele cometeu, desde fraude em cartão de vacina até complôs golpistas. Então, ele não foi lá para responder sobre atividades de ajudante de ordens. Não poderia estar lá fardado, Fabiola. Ele arrastou as Forças Armadas para dentro dos inquéritos protagonizados por ele como um encrencado em apuros mesmo. Pode ser condenado, inclusive. Então, não faz sentido e o presidente precisa converter irritação em atos práticos, em esclarecimentos. A sociedade, o contribuinte, precisa saber que o presidente não gostou e que tomou providências, e que isso não vai se repetir, porque o ministro da Defesa, o José Múcio, se expressou em sentido absolutamente oposto. Diz que foi normal e que assim devem proceder os oficiais do Exército, devem se apresentar fardados mesmo quando inquiridos sobre crimes numa CPI. Então, o Lula precisa converter a irritação em atos práticos, Fabiola. Qual